Sejam bem-vindos e vamos juntos no Day Trade, um novo curso para o seu dinheiro. Nessa aula nós vamos fazer uma breve introdução sobre o mercado financeiro. Mas antes da gente começar, eu quero convidar o Garrett para compartilhar com vocês 3 etapas importantíssimas dessa jornada de aprendizado. Valeu, Bianca, muito obrigado e vamos lá, galera. Essas são as etapas aí mais importantes que eu considero. Então são as 3 etapas mais importantes aí para você poder iniciar no mercado financeiro. Conhecimento e estudo. Para mim, esse é um dos principais, né? Porque é o início de tudo. Você tem que buscar conhecimento, se aprimorar, estudar muito. Sem isso, realmente é muito difícil você estar entrando no mercado financeiro. É por isso que vocês estão junto com a gente aí nessa fase de aprendizado e muito estudo. E isso é muito importante porque não é do dia para a noite. Leva realmente um certo tempo para você adquirir todo o conhecimento para você poder aí entrar no mercado financeiro. Treino e simulador. Eu vou falar para vocês que esse é um dos principais, né? Como os outros também, mas treinar, o que acontece? Você aprende, né? Todos os setups, todas as técnicas, mas você precisa realmente simular e treinar. Eu sempre gosto aí de contar uma historinha, né? Eu realmente fui aprender a dirigir com 18 anos. Eu realmente não sabia nada, né? Então vocês imaginem a criança aqui, o rapaz lá falou, senta aqui no carro, liga o carro, né? Engata a primeira, pisa na embreagem, vai soltando o freio de mão, vai acelerando. Vocês imaginam eu tendo que fazer tudo isso ao mesmo tempo. Lógico, o carro morreu, passei vergonha e tudo mais. Né? Por quê? Porque realmente eu não tinha treinado, né? Eu não tinha feito nenhuma, vamos dizer, como se fosse uma simulação, né? Então assim, eu não tinha feito nenhuma aula ainda, né? No começo. Então realmente eu tive dificuldade para poder aí dirigir. Essa é a analogia que eu gosto de fazer com vocês. Então assim, pessoal, nunca se esqueçam disso, nunca. Realmente a gente vai precisar treinar todas as técnicas, estratégias que a gente aprende. Porque assim, não é do dia para a noite, tá? Então leva um certo tempo. Muito importante, cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu dia. Nem todo mundo vai conseguir operar todo dia, tá? E você tem outros afazeres. Umas pessoas vão ser renda extra e outras vão viver do mercado. Então o importante é você nunca querer se comparar ao seu vizinho, né? Se programe, treine do seu jeito, treine do seu tempo, mas quando você estiver realmente treinando, foque naquilo que você vai ter resultado. E um dos mais importantes, como todos, é a definição de meta e gestão de risco. Se você adquiriu conhecimento, estudou bastante, treinou, simulou, só que se você não tiver meta estabelecida e gestão de risco, vai ser muito complicado a sua vida no mercado financeiro, né? Infelizmente, grandes alunos aí entram no mercado sem ter uma meta e uma gestão de risco. Por isso que é importante essa definição de meta e gestão de risco. Com isso você vai ter muito mais tempo no mercado para você adquirir todo esse conhecimento, toda essa bagagem. As metas vão limitar você, né? As perdas principalmente, porque os ganhos são importantes, mas o que faz você sobreviver na bolsa é você limitar as suas perdas, aí você ter meta de perda, você ter uma gestão. Não adianta você querer entrar com 10 mil reais, 15 mil reais, né, para operar em mini contratos. Importante é você começar pequenininho para você poder aí gerenciar realmente as suas operações, ter as suas metas bem estabilizadas, bem realmente guardadas na sua cabeça. Tendo isso, você vai conseguir se manter no mercado financeiro até você adquirir 100% de conhecimento e andar muito bem sozinho aí no mercado. Então, para finalizar, pessoal, esses são os pilares mais importantes para vocês poderem iniciar aí no mercado financeiro. Primeiro, conhecimento e estudo. Segundo, treino e simulador. Terceiro, metas e gestão de risco. Então vocês têm que ter essas 3 etapas bem estabilizadas para você começar de uma forma adequada no mercado financeiro.
Agora que o Garrett já compartilhou com vocês as 3 etapas importantes de aprendizado, nós vamos começar a falar sobre o relacionamento no mercado financeiro. Quando a gente pensa, preciso de dinheiro para ampliar, para investir, para liquidar uma dívida, nós somos aí os tomadores do mercado. Então a gente capta dinheiro do mercado financeiro. Quando a gente pensa em investimento, né? A gente quer crescer o nosso capital financeiro. A gente precisa de dinheiro para rentabilizar e potencializar aquilo que a gente já tem. Então, o nosso papel é de investidores. Para regulamentar as transações entre tomadores de recursos e investidores, nós temos aqui as instituições financeiras. E as instituições financeiras são os órgãos regulamentados para transacionar os produtos financeiros dentro do mercado de capitais. E o que é a Bolsa de Valores? Todo mundo aí já deve ter ouvido falar em Bolsa de Valores, né? Ações, empresas, investimento. Aqui no Brasil, nós temos a Brasil Bolsa Balcão, a nossa B3, que é o mercado organizado onde se negociam os produtos financeiros. Fazendo a interface entre a Bolsa Brasil e os investidores, nós temos as corretoras, que são as instituições responsáveis por de fato realizarem e concretizarem as operações de compra e de venda entre os investidores. E para a gente conhecer um pouco mais sobre essa macroestrutura do mercado financeiro, o Garrett volta aqui para contar para a gente como que funciona, como estão estruturados o mercado de capitais. Agora vamos falar um pouquinho, pessoal, macroestrutura do mercado de capitais. Existem vários pontos aqui bem importantes dessa estrutura, tá? Vamos falar aqui da número 1, mercado primário, emissão inicial. Aí pensem assim, é como se fosse uma empresa querendo entrar no mercado na B3. O que ela precisa para poder entrar? Ela vai, por exemplo, num banco e vai lá pegar dinheiro emprestado para poder participar do mercado financeiro. E aí que é gerado a IPO, tá bom? Então isso faz parte aí do mercado primário. É um dos pontos realmente onde inicia, tá bom? O número 1. O número 2, mercado secundário. Essa é a parte onde nós vamos participar, instituições, bancos, os gringos que também operam no nosso mercado. Realmente é o quê? É onde tem as operações de compra e venda aí do mercado financeiro. Esse é o item 2. Item 3, ferramentas. Existe o home broker, que talvez seja uma das ferramentas mais antigas do mercado financeiro. Por quê? Porque todas as corretoras e bancos têm essa ferramenta via web. É uma ferramenta boa de apoio complementar. Não é uma ferramenta profissional, mas ajuda muito a gente na hora de operar no mercado financeiro. Existe também o Trade e o Profit. Nós indicamos essas ferramentas porque também a gente fez muitas customizações, desenvolvimentos nessas ferramentas, tá? Mas existem outras ferramentas tão boas quanto. Porém, como eu falei, essas duas, na nossa visão, são as melhores, ainda mais porque existem vários desenvolvimentos que ajudam muito na hora das operações. O item 4 agora, pessoal, o pregão. O que é o pregão? É o horário de negociação da nossa B3. A Bianca mais na frente aí vai explicar para vocês, vai passar uma tabelinha de todos os horários, tanto da Bovespa como da BMF, que é o nosso carro-chefe aqui de mini contratos. O item 5 agora, pessoal. CVM é o órgão regulamentador, tá? Comissão de Valores Mobiliários. Existem regras, tá? Para você poder operar na bolsa, principalmente os grandes players, que tem que seguir regra. Porque senão o que acontece? Eles acabam manipulando o mercado e a CVM fica em cima para não ter esse acontecimento e prejudicar os pequenos investidores. Então, pessoal, para a gente finalizar, macroestrutura do mercado de capitais são esses pontos importantíssimos que vocês nunca podem esquecer. Eu sei que é muita informação, mas isso é importante para você saber todas as regras, todos os horários, as ferramentas importantes, os órgãos importantes, para você poder, caso você precise, né, de algum apoio de algumas dessas estruturas, você vai saber facilmente aonde buscar.
Agora nós vamos falar do horário de funcionamento da Bolsa. Nós temos duas aberturas principais aí para o pregão. A primeira delas ocorre às 9 horas para os contratos futuros, também é conhecida como BMF. E essas negociações elas vão até às 17 horas. Mas lembre-se, toda a abertura do mercado, nós temos alguns minutos antes, né? No caso da BMF, que ocorre 5 minutos antes da abertura os leilões. Então, às 8h55 já começam algumas negociações para esse pregão. Às 10 horas abre o mercado Bovespa, que são as negociações à vista. Para Bovespa, o período de leilão ele inicia 15 minutos antes da abertura oficial, que é às 10 horas. Então fiquem atentos e eu vou deixar como material complementar para vocês um link onde vocês podem obter todos os detalhes sobre os horários de negociação do pregão. E para a gente fechar a introdução do mercado financeiro, quem ganha essa briga? Renda fixa ou a renda variável? Nós vamos conhecer alguns dos principais produtos que compõem aí a renda fixa. Os principais produtos são Tesouro Direto, as letras de câmbio, que são também conhecidas como LCI e LCAs. Temos o certificado de depósito bancário, que são os CDBs, e os fundos de renda fixa, entre outros. Lembrando que quando a gente pensa em renda fixa, a gente está falando de menor exposição do seu capital, menor risco, mais segurança, são tipos de investimentos mais conservadores. Agora, para quem é mais agressivo, está disposto a se expor mais ao risco, nós temos a renda variável com os principais produtos que são os fundos imobiliários, os fundos de ações, o COI, que são os certificados de operações estruturadas, temos mercados de ações e temos também o nosso queridinho, os contratos futuros, que vai ser o nosso foco daqui para frente.